Antes de começar o vídeo, eu queria avisar vocês que em alguns dias vocês vão me ver bem arrumada, bem princesa, mas em outros vídeos vocês me verão como eu estou hoje, sem maquiagem, com a roupa que eu fico em casa, o cabelo precisando de lavar, de óculos, mas enfim, as pessoas são assim, né? Tem dias e dias. O importante é o conteúdo, né? Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai voltar com um quadro aqui do canal que eu acho que é um dos preferidos da galera que assiste por aqui, porque são alguns dos vídeos que tem mais visualizações, que é o Dicionário de História. Se você é novo por aqui e não conhece esse quadro, é um quadro em que a gente define alguns conceitos importantes para o estudo da história. E hoje a gente vai falar de feudalismo. Então vamos começar? E agora, professora? Bom, o feudalismo é um sistema político, econômico e social que começa com o fim do Império Carolíngio lá no século IX depois de Cristo e vai até a formação dos Estados Nacionais. Essa formação dos Estados Nacionais, a data dela vai depender do lugar. Em Portugal aconteceu mais precocemente, depois teve Espanha, Inglaterra, então depende do local. Mas basicamente vai mais ou menos até o século XIV e XV. Bom, o feudo é uma unidade residencial que vai ser a base da vida e de toda a produção daquele momento. Ele, obviamente, pertence ao senhor feudal e quem trabalha lá são os servos. Esses feudos, eles vão ser autossuficientes. Isso significa que a produção era de subsistência, ou seja, o que era produzido era consumido. A atividade mercantil... Meus cachorros resolveram brigar? Olha só. Frodemora, silêncio! Continuando, a atividade mercantil, ou seja, o comércio na época do feudalismo, era muito fraca, tinha baixíssima circulação de moeda. Então a produção era basicamente para subsistência e o que sobrava era utilizado no máximo para uma troca, assim. Por exemplo, sobrou trigo no meu feudo e cevada no seu feudo. Aí a gente vai e troca. Nesse momento, o poder político era descentralizado. O que isso significa? Não existia um rei forte que mandava em todos os feudos. A unidade feudal era comandada pelo senhor feudal. Então ele era o poder político daquele lugar. A sociedade feudal nessa época era estamental, ou seja, dividida em estamentos, obviamente. O que isso significa? Pensa numa pirâmide, pensa num triângulo. Lá no topo, a gente vai ter o clero. No meio, a gente tem a nobreza e abaixo, que era a grande maioria da população, a gente vai ter os camponeses, que poderiam ser servos ou trabalhadores livres que viviam nas suas próprias terras. A sua posição social era definida pelo seu nascimento e a mobilidade social era uma coisa, assim, praticamente inexistente. Então, a gente tinha a relação de servidão, que é diferente de escravidão, mas a gente fala disso num outro vídeo. Essa relação de servidão era entre nobres e camponeses. A gente tinha também entre os nobres algumas relações, como, por exemplo, de suzerania e vassalagem. Nesse momento, a gente também vai ter uma outra coisa muito importante, que é a Igreja Católica. E por que ela era importante? Por dois motivos. Primeiro, porque ela era detentora da grande maioria das terras. E nesse momento, como não tinha muita circulação monetária, ter terras significa ter poder. E em segundo, ela era muito importante porque era ela quem ditava as normas sociais. Então, o comportamento das pessoas, a forma como elas se relacionavam entre si, era basicamente determinada pela Igreja Católica. Então, era isso que eu queria passar para vocês de mais básico que tem dentro do conteúdo de feudalismo e de sociedade feudal. Outros assuntos mais específicos a gente pode abordar em outros vídeos, porque a ideia desse daqui é ser bem um resumão mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, vou deixar meu Instagram aqui na tela se vocês quiserem seguir e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, viu?